Enquanto Michelle e os outros riam e conversavam, Jordan ficava timidamente à margem. Isaac percebeu isso, e Michelle disse que ele simplesmente tem uma autoestima muito forte. Não é uma pessoa má. Ele se aproximou de Jordan e disse que ele era um bom líder e que esses caras continuariam a segui-lo. Eles lutarão juntos, porque Jordan é o melhor companheiro deles. Com essas palavras, ele estendeu a mão. Jordan ficou um pouco envergonhado, mas ainda estendeu a mão em resposta, e sua equipe ficou feliz com isso. Mas parece que Locke está com ciúmes. Locke começou a reclamar que dizia coisas que não combinavam com sua imagem. E ele disse que achava que não gostava das pessoas da Guilda do Messias. E a equipe saiu feliz conversando bem entre si. É bom ver jogadores realmente bons que apoiam uns aos outros e querem realmente salvar o mundo. Todos escreveram na internet que Isaac havia retornado da Amazônia e que a Guilda do Messias o convidou para participar de uma masmorra de 6 andares. Mestre espadachim, ele perguntou por que ela ligou para ele agora e se o plano havia falhado. Mas ela apenas sorriu e disse que tudo estava indo conforme o planejado. E ligou para ele para eliminar completamente as chances de fracasso. Ela tirou a armadura de seu inventário e disse a ele para usá-la na masmorra. Vincent sentou-se satisfeito quando leu no jornal que Isaac e John se encontrariam em uma masmorra de 6 andares. Afinal, para ele isso só significava lucro, então ele voltou à realidade e perguntou a Ken sobre o acordo com o Formidável. Ken respondeu que tudo correu bem, embora tenha havido alguns contratempos. Isaac perguntou ao Formidável que ele tinha ouvido falar que ele não era daqueles que quebram promessas, e se ele havia trazido a mercadoria. Grozny disse que mesmo nessa situação ele pensa no produto. Ele aprovou. Tirando o envelope, ele o entregou a Isaac. A habilidade de invocar um Lich. O efeito invoca um mágico imortal após sacrificar 100 monstros. Grozny avisou que o limite de nível estava acima de 180, então era melhor para ele não morrer até então. Vincent decidiu descobrir o motivo pelo qual Ken conta tudo tão abertamente, porque recebeu uma boa oferta. Ken, fingindo ser inocente, disse que Vincent já havia lhe dito para não tentar esconder nada dele. Vincent ficou satisfeito com isso, e disse que agora vê que Ken o entende. Ele ligou para alguém e disse que Ken provavelmente já havia adivinhado o que ele precisava dele. Ken respondeu que precisaria relatar todos os passos de Ivan, o terrível, enquanto Kim entrasse no escritório. O secretário Kim colocou uma caixa sobre a mesa, e Vincent disse-lhe para entregá-la a Isaac. O presente para Isaac acabou sendo o anel de Osiris. Ken não parecia esperar que Vincent o desse a ele. Vincent disse que não queria que Isaac e John brigassem e que, como tal chance havia surgido, ele precisava persuadir Isaac a finalmente lidar com esse cara. Cai no Egito, John e Isaac finalmente se conheceram. Os jornalistas nunca pararam de filmá-los. João estendeu a mão e declarou que era uma grande honra para ele lutar com ele. Isaac primeiro o perfurou com o olhar. Depois apertou sua mão com um sorriso fingido. John percebeu esse olhar e pensou que Isaac estava olhando para ele com desprezo. Enquanto os caras lutavam contra os monstros, John se aproximou deles e admitiu que Isaac não era mau, como dizem, e que cada um de seus esqueletos era bastante forte. Ele também admitiu que seus guerreiros esqueletos não são tão fortes, o que significa que há algo para aprender. Isaac respondeu que ele também não é ruim à sua maneira. John perguntou em que momentos ele estava mais forte, e Isaac chamou a atenção para sua multidão de esqueletos. Ele disse que foi tudo graças a este anel de Hades. Usando as habilidades deste anel, ele pode transformar os guerreiros esqueletos que outra pessoa convocou em seus soldados. Mais notícias para Ken, ele não tinha ideia da existência de tal item. Provavelmente estava escondido pela Guilda do Messias. John parecia um louco, embora possa ser um louco, e disse que em hipótese alguma tocaria em seus guerreiros esqueletos. Afinal, ele só usa aqueles que são reconhecidos pelas pessoas que estão atrás dele. Ken percebeu que era inútil ordenar que seus esqueletos atacassem John. Ele olhou para o maluco e pensou que às vezes exibir abertamente o próprio poder é muito mais eficaz do que escondê-lo. Todos comeram juntos perto do fogo, mas John sentou-se à distância e conversou com alguém sobre comida. Ele disse àqueles que pertencem à vida após a morte que deveriam lamentar não poder comer. Ele continuou a zombar deles, dizendo que não podiam comer nem falar. John parecia histérico e disse que ainda não poderia matar Isaac, pois só ele poderia matar o chefe desta masmorra. Enquanto ele enlouquecia, esses fantasmas, vamos chamá-los assim por enquanto, cortaram seu jantar. Era o 21º dia do ataque à masmorra, e todos haviam chegado ao 5º andar da masmorra egípcia. John disse que antes disso os pisos eram bastante fáceis, o que significa que o 6º nível é simplesmente terrível. Ken achou que John estava certo, afinal, esta é uma masmorra de classificação A+, e ainda não há vítimas, o que significa que o monstro-chefe é bastante perigoso. E o mundo inteiro já conhece a habilidade de luta de Isaac. É improvável que eles tenham sido os únicos enviados para pegá-lo. Um inimigo invisível. Parece que Paula expôs seu tesouro. O palpite de Ken estava correto.
Quando todos entraram no quinto andar, John perguntou se eles primeiro iriam em direção ao matagal. Mas Isaac disse que primeiro eles deveriam destruir os assassinos que os perseguem, e depois ir até o monstro. John fingiu não entender nada, mas então 2 de seus guerreiros esqueletos correram em direção a Isaac. Ele foi protegido por seus guerreiros esqueletos, e ele e Locke fugiram para a floresta. O jogador decidiu pegá-los. Mas John ordenou que os deixassem em paz e capturassem o Golem e outras criaturas especiais. Ken ouviu isso e percebeu que John Georg era um cara inteligente. Guerreiros esqueletos normais podem ser recriados na masmorra, mas com criaturas especiais a situação é diferente. As condições de recrutamento são muito rígidas. Se forem destruídos, ou João os levar embora com o Anel de Hades, será ruim. E como a perda de força de sua parte seria indescritível, Ken recorreu ao Livro dos Mortos. Ken usou uma invocação reversa e todas as suas criaturas retornaram ao seu livro. O jogador perguntou se deveriam alcançá-los, mas John gritou que havia retido uma parte significativa de sua força e que eles definitivamente não sobreviveriam na floresta. John ficou com raiva e se perguntou como Isaac poderia adivinhar sobre os assassinos. Mesmo que eles destruam todos os seus guerreiros esqueletos, as coisas só ficarão confusas. Locke disse que parecia não haver perseguição, e Ken disse que John não era tão tolo quanto aqueles que os haviam lutado até agora. E é claro que Ken tinha seu próprio plano, então colocou o Anel de Osíris. O anel foi impresso e não pode mais ser removido. Ken já possui 3 anéis. Locke perguntou de onde ele conseguiu esse anel, e Ken disse que tinha um patrocinador que não poupou nada. Ken olhou para cima enquanto Locke o amaldiçoava para não falar tão enigmaticamente, porque isso o assustava. Dragões voavam no céu, não tão grandes quanto antes, e Ken disse que Locke já havia caído. Locke começou a se preocupar quando percebeu o que Ken estava insinuando, e perguntou por que ele teria que fazer isso de novo. E ao longe, um monstro-chefe parecido com uma esfinge subiu em uma rocha na masmorra. Ken e Locke se aproximaram do monstro. Descobriu-se que não era um dragão, mas um dragão. Locke se perguntou se ele queria convocá-lo como um guerreiro esqueleto, mas seriam apenas ossos, e não seriam capazes de voar. Ou talvez Ken tenha a habilidade com o anel na mão. Ken usou a habilidade do Anel de Osíris para ressuscitar e foi encarregado de retornar ao mundo dos vivos. Mas eles têm um anel com o qual podem controlar monstros. Eles poderiam usá-lo. E agora que eles têm um monstro para voar, eles voam até o monstro-chefe e o atacam. Mas o monstro não ficou ali parado. Primeiro ele os atordoou e depois os atacou. Ken disse a Locke que isso era apenas o começo e ordenou que ele segurasse firme. Eles voaram para longe com uma velocidade incrível, mas o monstro-chefe também pode voar e começou a persegui-los. John ouviu algo e se levantou. Talvez Ken queira jogar esse chefe neles. E assim que o monstro-chefe abriu a boca, Ken agarrou Locke e eles pularam do monstro. Enquanto os caras caíam, Ken caía com mais elegância do que o pobre Locke. O chefe monstro caía rapidamente sobre os jogadores. O monstro pousou na frente dos jogadores e segurou o pobre monstro entre os dentes. John pensava que lutar contra um monstro-chefe sem qualquer preparação estava fadado ao fracasso. Enquanto escrevia, Ken pousou com calma e beleza, enquanto Locke já estava preso no buraco. Ele começou a gritar com Ken assim que recuperou a consciência, gritando com ele sobre como ele havia preparado um escudo para si mesmo. Vejamos esta bela foto. Locke morrendo de medo e o sorriso de Ken com um escudo. Enquanto Locke continuava de mau humor por Ken ter feito isso com ele, e sentou-se em sua cova, Ken o bajulou dizendo que acreditava em suas habilidades. Enquanto isso, o monstro-chefe já havia matado um bando de guerreiros esqueletos de John, que sobreviveram por sinal. Ele perdeu seus soldados esqueletos e também várias pessoas. E quando John disse que eles iriam imediatamente em busca de Isaac, os assassinos fantasmagóricos escreveram no chão o que isso significava. John respondeu que eles não seriam capazes de limpar a masmorra sozinhos e morreriam aqui sem ele. Um João furioso disse que eles deveriam matar Isaac primeiro e se ofereceu para servir de isca. Isaac só será capaz de agir com calma quando destruir John e o assassino fantasmagórico escrever que confiaria isso a ele. João começou a dizer que primeiro era preciso colocar as coisas em ordem e disse que há mais de 20 dias, por causa do capacete de Hades, ele não dormia nem comia. Ele continuou que não importava quais super habilidades ele possuísse. Era impossível usar totalmente o poder com o estômago vazio. O mestre espadachim seguiu seu conselho e tirou o capacete. Ele estava com uma aparência péssima. Assim que tirou o capacete, João gritou que Isaac estava logo atrás dele. Mas foi só um engano. João correu e pegou o capacete. Que criança. Enquanto brincava com o capacete, ele riu do mestre espadachim por interpretá-lo tão facilmente. Então todos os guerreiros esqueletos restantes cercaram o mestre espadachim. E em outra parte da floresta, o Ken deixou rastros em seu caminho. Quando Locke perguntou por que ele estava fazendo isso, ele respondeu que em breve teriam um convidado. Mas Locke não o entendeu porque só no que tivesse